pessoal, os alunos, bem-vindo novamente, mais uma aula nossa aula de número 14, né? Nessa aula aqui nós vamos resolver alguns exercícios relacionados à transformação de coordenadas generalizadas, né? Aqueles jacobianos que nós vimos lá na aula 13. Mas antes de começarmos a resolver esse exercício, quero falar com vocês aqui antes que esse é basicamente o nosso último conteúdo de integrais múltiplas, tá? Então nós vamos fazer uma avaliação desse conteúdo até agora, tá? Desde a primeira aula, da aula 1 até essa aula agora, tá certo? Então nós vamos fazer uma avaliação, eu vou mandar por e-mail marcando certinho com vocês, mas fiquem cientes que então esse conteúdo da aula 1 até essa aula aqui vai ser feita uma avaliação, tá certo? E aí a partir da aula 15 a gente começa a entrar em campos vetoriais, tá? E funções vetoriais. Então essa segunda parte ali vai ter uma outra avaliação lá no final da disciplina, tá certo? Então façam uma revisão desse conteúdo, tá? Peguem lá da aula 1 até essa aula 14 aqui, refaçam os exercícios, refaçam as listas. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem aí, entrem em contato comigo que nós vamos fechar esse período e fazer uma avaliação, certo? Vamos lá, então vamos dar continuidade aqui. Então esse primeiro exercício aqui, eu fiz ele aqui, eu inventei esse exercício, tá? Não está em livro não. Então eu quero explicar bem ele com vocês, tá bom? Então olha só, resolva a integral dessa função f de x, y igual a x mais y, tudo elevado ao quadrado, sobre um triângulo que está definido aqui nessa figura, tá certo? Então nós temos os vértices desse triângulo aqui, olha só. Um vértice no ponto 0, 0, um outro vértice aqui no ponto x igual a 2, y igual a 1, e um terceiro vértice no ponto x igual a 1 e y igual a 3, correto? Então veja só aqui que é só dado o triângulo. Eu resolvi fazer esse exercício aqui por causa daquele exemplo que eu dei aula passada, lá na aula 13, né? Lá no finalzinho lá eu mostrei aplicações de fluxo, escoamento turbulento, transporte poluente em rio, e falei que alguns métodos de solução a gente divide um domínio mais complicado em triângulos, por exemplo, né? São as geometrias mais utilizadas, e aí para a gente não ter que integrar esse monte de reta aqui, olha só, isso aqui vai ficar complicado de integrar, eu faço o quê? Eu aplico a transformação jacobiana e levo essa região aqui para uma região mais simples de integrar, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje, vou mostrar para vocês como que faz essa transformação desse triângulo para uma região mais simplificada. Olha só, fazendo um esboço aqui. Então se nós fôssemos integrar esse triângulo na forma cartesiana, veja só que nós teríamos uma complicação. Integrando na direção x, y, por exemplo, eu saio dessa reta aqui e vou até essa reta, certo? Até aqui tranquilo. Só que olha só, saindo daqui nessa região aqui, saindo dessa reta, eu ia até essa outra reta aqui. Tá vendo que aqui, ó, eu já mudei os parâmetros de integração, então aqui eu teria que pegar isso daqui, olha só. Vamos fazer uma marcação aqui. Teria que pegar esse triângulo aqui e dividir ele nessa sub-região. Aí eu teria uma região 1 e uma região 2. Aí eu integraria y daqui até aqui, x de 0 até essa reta aqui, que é 1. Depois, y daqui até essa reta e x daqui até esse ponto aqui, correto? Então tá vendo que eu tenho que separar essa região aqui em duas partes já. Aí eu teria que encontrar a equação dessa reta, a equação dessa reta e a equação dessa reta. Teria que fazer a equação de três retas e separar isso daqui em duas integrais, tá certo? Então vamos tentar fazer a transformação. E aqui foi dada a transformação, olha só. Diz o seguinte, utilize a transformação x igual a 2u mais v, y igual a u mais 3v. Bom, essa transformação aqui, pessoal, a gente faz utilizando transformação de coordenadas lá da álgebra linear, não é? Quando a gente consegue tirar isso daqui utilizando matriz de translação. Tá? É coisa simples de fazer, tá? Então isso daqui tem lá na álgebra, lá a gente faz a transformação dessas coordenadas aqui e consegue chegar nessa relação aqui, correto? Então veja só que aqui eu estou levando, né,
eu estou levando a variável x para uma variável u e v, e a variável y para uma variável u e v. Então, estou fazendo aquela transformação, olha só, x é função de u e v, e y é função de u e v nessa transformação aqui que eu montei, tá? Então, vamos lá. Então, gente, para nós fazermos um mapeamento aqui, ó, notem que aqui nós temos x função de u e v, e y função de u e v. Mas aqui o nosso sistema de coordenadas está em x e y, certo? Então, para eu fazer o mapeamento de x e y para u e v, eu preciso encontrar u em função de x, y e v em função de x, y, tá certo? Então aqui fica fácil, aí eu monto um sistema aqui, né? Um sistema de duas equações, duas incógnitas aqui, u e v, e resolvo esse sistema aqui para u e v. E aí eu encontro que u vale 1/5 de 3x menos y e v vale 1/5 de menos x mais 2y, certo? Então essa é a relação aqui que leva as minhas variáveis x e y para u e v. Então, utilizando essa relação aqui, pessoal, olha só. Então, para o primeiro ponto, o primeiro vértice do triângulo, x igual a 0, y igual a 0. Então, substitui aqui o x e y, aqui e aqui, encontra, eu chamei o ponto S1, né, na nova coordenada, para não confundir com esse aqui, tá? Então, ponto U igual a 0, V igual a 0. Para o segundo vértice ali, que ficou P1, mas é P2, tá? Segundo vértice do nosso triângulo em x e y, quando x for 2, y vale 1. Então, substituindo x igual a 2 e y igual a 1 aqui, eu encontro que u vale 1 e v vale 0. E para o último ponto, ponto P3, quando x for 1 e y for 3, substituindo aqui, né, u e v, eu encontro que u vale 0 e v vale 1. Então, olha só, esse sistema de coordenadas cartesiano aqui é equivalente a esse sistema de coordenadas u e v. Certo? Então, pegando esses pontos aqui e substituindo, fazendo o gráfico, né, desses pontos aqui no sistema U e V, o eixo U está aqui, o eixo V está aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho para melhorar a nossa visualização. Nós temos isso daqui, certo? Então, olha só, o eixo U aqui, o eixo V, então, a origem está aqui e eu tenho essa reta aqui, olha só, uma parte do meu triângulo. 0, 0, 1 e 0. Depois, eu tenho essa outra parte aqui do triângulo, olha só. 0, 0, 0, 1. Viram só? Então tá aqui. Então o meu triângulo, que era um triângulo que tinha 3 retas diferentes, agora as retas aqui, olha só, são os próprios eixos. E eu tenho essa reta aqui. Então eu tenho uma única reta para encontrar a região de integração. Então eu vou integrar em V, por exemplo, primeiro. Olha só, eu saio daqui do eixo U e vou na direção dessa reta aqui. Olha só. Eu vou fazendo essa integração aqui, correto? A equação dessa reta, ó, 1, 1. U mais V igual a 1. Essa é a equação dessa reta. Viram só como facilita a nossa região de integração? Então vamos continuar aqui para baixo. Então, a reta que eu falei ali para vocês, olha só, U igual a 1 menos V, certo? Tá aqui. Essa é a reta que nós temos ali. Então, olha só, agora vamos calcular o jacobiano dessa transformação. Então, o jacobiano nós já vimos que é o determinante. A derivada de x em relação a U, derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v, forma a matriz jacobiana e eu calculo o determinante dessa matriz aqui. Opa, então tá aqui, olha só, calculando as derivadas, substituindo o x e o y aqui, calculando essas derivadas aqui ficou fácil, não ficou? Então, ó, 2 menos 1, 1 e 3. Calculando esse determinante aqui, diagonal principal menos diagonal secundária, eu tenho que o jacobiano dessa transformação aqui vale 7. Então, olha só, agora eu transformo a minha função fxy em f de u e v. Tá? Então, eu pego lá, é x mais y ao quadrado, certo? Tudo ao quadrado. Então, x, o que é x?
u mais v, y, u mais 3v, tudo elevado ao quadrado. Então, simplificando aqui dentro, eu tenho essa função aqui, o iv, tá certo? Então, substituo agora a função aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, tem a função aqui, lembra? A função na variável iv transformada, vezes o jacobiano da transformação, que nesse caso deu 7, du dv, tá? Então, u vai de 0 até 1 menos v, e v vai de 0 até 1, conforme aquele triângulo. Viram só que a limitação aqui dessa integral agora ficou bem mais simples do que aquela limitação em xy que nós tínhamos inicialmente? Ficou bem mais fácil de resolver. Então, resolvendo a primeira integral aqui, que é em u, daqui a primeira integral em u, eu vou ter esse resultado aqui, né? Agora eu pego isso daqui e substituo aqui novamente, então eu tenho essa integral aqui, né? Resolvendo essa integral aqui em v, essa integral é fácil de resolver, eu tenho esse resultado aqui, o intervalo v de 0 a 1, então substituindo ali eu tenho esse valor aqui, esse é o resultado dessa integral, correto? Então, entenderam bem aí a ideia dessa integração, dessa substituição e desse jacobiano? Então, a ideia do jacobiano aqui é pegar uma integral, olha só, um triângulo meio complicado de resolver e trazer ele para um triângulo simples de resolver, certo? Imagina que eu tenho 10 triângulos desse aqui espalhado aqui no plano cartesiano. Vou ter que fazer, você viu que só para esse triângulo aqui eu tinha que encontrar duas regiões diferentes, fazer duas integrais duplas, encontrar a equação de 3 retas aqui e resolver. Imagina se eu tiver que fazer isso daqui para 10, 15, 20 triângulos. É inviável, certo? Então, aplicando essa transformação, olha só, a única limitação que eu tenho aqui é essa reta aqui desse triângulo. E a reta é 1 menos x, 1 menos i, em u e v, perdão, é 1 menos v, correto? Ou 1 menos u, dependendo de qual variável você vai isolar aí. Então, ficou bem mais fácil fazer isso daqui, correto? Espero que tenham entendido esse exemplo aqui, tá? Caso tenha alguma dúvida, voltem aí e refaçam esse exemplo, tá bom? Então, vamos para um exemplo número 2. Então, o segundo exemplo aqui é um problema lá da página 351 do livro do Thomas, tá? É a 12ª edição, o volume 2, né? Então é cálculo 2, tá? Mas está aqui esse exemplo que nós temos. Esse aqui eu achei interessante resolver ele com vocês aqui, e eu já vou explicar o porquê que esse exemplo aqui é interessante. Então, pede para resolver essa integral aqui, tá? Essa integral. Simplesmente fala isso para nós. Ó, resolva essa integral aqui. Olha só, essa integral aqui, vamos pensar aqui na integral em x primeiro, tá? Eu teria que fazer aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de y dividido por x é z elevado à raiz quadrada de x vezes y. É uma integral extremamente complicada de resolver, certo? Bem complexa de resolver. Então, se a gente tentar fazer alguma mudança de variável aqui, de forma de aquelas tradicional que nós já conhecemos, né, vocês vão ver que vai ficar inviável. Eu não vou conseguir fazer essa mudança de variável. Então, eu tenho que vou tentar fazer aqui uma transformação de coordenadas. Pegar essa coordenada xy aqui e levar para um outro sistema de coordenadas. Qual transformação aqui que eu vou utilizar, pessoal? Notem aqui. Essa raiz quadrada aqui de y sobre x não está complicando a minha vida? E essa raiz quadrada aqui também no expoente não está complicando? Então eu vou partir dessas expressões aqui para tentar fazer essa mudança. Então lembra lá, o nosso objetivo em uma mudança de coordenadas é simplificar o nosso problema. Então, nada mais justo que eu dizer que u é igual a raiz de x vezes y, né? Ou seja, chamar u esse expoente aqui e v esse outro termo aqui, tá certo? E vamos ver como que nós podemos resolver isso daqui. Vamos tentar resolver. Então, olha só, como eu tenho u em função de xy e v em função de xy, nós precisamos encontrar x e y em função de u e v, certo? Igual nós fizemos no exemplo anterior. Então, eu faço o quê? Que eu pego nessa expressão aqui e isolo, né, o x e o y, tá? Nesse caso aqui, ó, eleva ao quadrado, então vai ficar u ao quadrado igual a x vezes y,
E aqui também, v ao quadrado igual a y sobre x, correto? E aí vocês conseguem resolver isso daqui, vira uma álgebra básica, né? Encontrar o x e o y aqui. Então eu encontro que x é igual a u sobre v e y u vezes v, correto? Então com isso daqui eu calculo já o jacobiano da transformação. Então derivo x em relação a u, derivo x em relação a v, derivo y em relação a u, derivo y em relação a v. Então derivando aqui x em relação a u, eu encontro 1 sobre v. Derivando x em relação a v, eu encontro menos u sobre v ao quadrado. E derivando y em relação a u, eu tenho v. E derivando y em relação a v, eu encontro u, correto? E calculando o determinante disso daqui, dessa matriz, ou calculando esse determinante, eu encontro esse jacobiano. Por isso que eu peguei esse exercício aqui, né? Mas acho que quase todos que nós fizemos anteriormente, o jacobiano sempre era um número, uma constante. E aqui eu queria mostrar isso, ó, o jacobiano não necessariamente vai ser uma constante, vai ser um número, tá? Nesse caso aqui, olha só, o jacobiano é uma função de u e v também, tá? Mas é o jacobiano, é o resultado do nosso jacobiano, da matriz jacobiana, tá? Então vamos lá, então eu pego aquela integral original aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Isso daqui eu chamei de v, então fica v aqui. Isso daqui chamei de u, então u aqui, correto? Então olha só, a minha função agora é uma função f de u e v, vezes o jacobiano da transformação. Está aqui, ó, o jacobiano que nós acabamos de calcular, du dv, correto? A região R é a região em XY e a região S é a região em U e V. Tá? Então agora falta só encontrarmos os parâmetros de integração. Em XY nós já temos, está dado lá no enunciado. Eu preciso encontrar agora em U e V. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Para encontrar os limites de integração. Então lá na nossa integral original a gente tem esses... Na nossa primeira integral em x, eu tenho esse intervalo. Então, x vai de y até 1 sobre y, certo? Está aqui, ó. Ou invertido, né? Vai de 1 sobre y até y, tá? Então, esse é o nosso limite de integração em x, tá? Mas sabendo que x é u sobre v e y é u vezes v, então substituindo aqui na primeira, olha só. Desse lado aqui, u sobre v e desse lado, u vezes v. Tá aqui. Resolvendo aqui, simplificando, eu encontro que v é igual a 1, tá? Para essa segunda aqui, substituindo aqui ambos os lados, resolvendo, eu encontro que u é igual a 1, tá certo? Agora vamos para o segundo limite aqui, que é o nosso limite em y, tá aqui. O y vai de 1 até 2, então vamos lá. Ó, o y vai de 1 até 2. Eu tenho que u vezes v é igual a 1, porque y é igual a u vezes v, tá certo? Tá aqui. Então, substituindo, eu tenho igual a 1. Eu isolei v aqui, tá? Eu tenho que v é igual a 1 sobre u. E para que y é igual a 2, u vezes v é igual a 2. Então, v é igual a 2 sobre u, tá certo? Então, olha só. Eu tenho um limite de integração aqui, u e v, e eu tenho aqui em v duas equações, duas curvas. Então vamos fazer o gráfico disso daqui para ver o que nós conseguimos tirar de toda essa informação aqui. Então, pessoal, fazendo os gráficos aqui daquelas duas. Então nós tínhamos lá 4 parâmetros, certo? U igual a 1, então tem uma reta aqui em U igual a 1, tracei aqui. Em V igual a 1, também tem essa reta aqui, certo? Aí temos duas curvas, U vezes V igual a 1, se você isolar o U aqui, você vai ter que V igual a 1 sobre U, você vai ter essa curva aqui, tá certo? Passa bem aqui. E depois a outra curva, U vezes V igual a 2, eu tenho essa outra curva aqui, correto? Então olha só, a nossa região de integração é a região compreendida entre essas duas curvas, entre essas curvas, certo? E as retas. Olha só que interessante. A reta U igual a 1 e V igual a 1 aqui, e a curva UV igual a 2,
fecha a minha região, correto? Essa outra curva aqui também limita, só que ó, ela passa no ponto de interseção dessas duas retas, tá? E aí então eu tenho ó, entre essa curva aqui, que passa nessas duas retas, e essa curva aqui, correto? Então o ponto de interseção aqui, essa curva e essas duas retas. Então como que vai ficar a nossa integração aqui? Vamos fazer um traçado aqui. Se eu integrar na direção V primeiro, nessa direção aqui, certo? Nós vamos ter o que? Eu vou sair daqui da reta e vou até essa curva. Eu vou sair da reta e vou até a curva. Estão vendo aqui? Eu saí da reta e vou até a curva, correto? E assim vai. Olha só. E for integrarmos na direção U agora, né? O U vai de onde até onde? Dessa reta aqui, está limitando aqui, até o ponto de interseção dessa reta com a curva, né? Que fecha aqui essa limitação, que nesse caso aqui é igual a 2. Então, fechou, né? Ó, basta jogar aqui, né? Quando V é igual a 1, U igual a 2. Está aqui essa reta aqui. Tá vendo só que fica bem mais fácil encontrar também os limites de integração aqui nessa região. Então, olha só. A nossa região de integração é essa região aqui, ó, formada aqui. A região de integração original, vamos dar uma olhada lá como é que fica. Tá aqui, ó, nossa região de integração original aqui é essa região aqui, olha só. Então eu tenho aquela curva, né, isolando aqui o x ou y, né, y igual a 1 sobre x, ó, então aquela curva aqui, a reta, né, y igual a x, tá certo? E a limitação de 1 a 2 aqui, tá? Então, se nós formos integrar isso daqui na região xy, né, nós temos os parâmetros de integração que estão aqui, tá certo? Só que a integral em xy é uma integral complicada de resolver, olha só. Praticamente, nós não vamos conseguir de uma forma, digamos assim, mais direta encontrar a primitiva disso daqui. Mas fazendo a transformação de variável, que nós acabamos de fazer, olha só, a região de integração simplificou e a nossa integral também simplificou. Olha só como que ficou aqui. Então, f de u e v vezes o jacobiano da transformação du dv, correto? Simplificando aqui, ó, v dividido por v dá 1. Se 2 aqui é uma constante, eu posso multiplicar na integral aqui. Tá aqui, olha só, essa integral aqui. Ficou simples, não ficou? Então, resolvendo a primeira integral em v aqui. Aqui só tem u, então é constante, vai ficar a constante vezes v. Então, substituindo ali, nós temos isso daqui. 2 menos u que multiplica e elevado a u. Aí, pegando esse resultado e substituindo aqui, nós temos essa última integral aqui para resolver agora em u. Tá certo? Resolvendo essa integral, o nosso resultado é esse daqui, 2e que multiplica e menos 2, tá? Como a gente não tem nenhuma aplicação disso daqui, vamos deixar esse resultado aqui. Mas se tiver uma aplicação específica aí, você vai lá e calcula esse valor, substitui na calculadora e vê isso daqui, tá certo? Então tá aí, pessoal. Esse exemplo aqui que está lá resolvido no livro, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pega lá o livro que tem mais detalhes lá. Eu queria explicar bem aqui como que encontra esses parâmetros de integração e mostrar que o jacobiano também pode ser uma função, tá certo? Não necessariamente uma constante. Espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida ou dificuldade, entre em contato comigo. Boa aula a todos e bom estudo.